volta ao Sala Debate, hoje discutindo o humor. Quais serão os limites do humor? Existe limite para o humor? Eu quero saber a sua opinião, tem duas formas de interagir com a gente. @Canal Futuro é o nosso Twitter, o famoso passarinho azul, PR põe na tela por gentileza. E também temos o nosso Facebook, que é o Canal Futura Oficial. Se sinta em casa, participe, faça igual a Fernanda, a Jaqueline, o Antônio, o Leonardo. Obrigado pela participação de vocês, daqui a pouquinho eu vou colocar na roda, tá bom? Bem, discutimos no primeiro bloco limites, questões relacionadas a pontos de vista. Agora, pelo riso, Edson Aran, vale tudo? Cara, vale tudo. Eu acho que vale tudo. Mas é aquilo que eu falei, eu acho que depende da responsabilidade. Tem coisas que eu não faço, entendeu? Eu não faria humor com defeito físico, não faço, não costumo fazer. Porque primeiro que eu não acho engraçado. Acho um saco, para falar a verdade. Mas eu entendo quem faz e entendo quem ri disso. Entendeu? Não é uma coisa que me incomode. Me incomoda pessoalmente como autor. Eu não faço. Mas é uma questão pessoal, é uma decisão. Edson Aran é escritor, jornalista e também cartunista. Vamos passar a bola agora para Carla Conká, que é do grupo As Marias da Graça, que trabalha com clown, ou seja, são palhaças, como o nome já antecipa. Tem muito preconceito dentro do humor que você faz? Direto no seu joelho. Caramba. Olha, melhorou, mas tem. Tem porque, assim, o que é o palhaço? Né? O palhaço é o ridículo, é o que cai. O palhaço é aquele que permite, você vai num circo, né? Ninguém pode cair, ninguém pode errar. Quando o palhaço cai, você fala, ah, que bom, humanizou. Né? Você está lá vendo o Circo do Soleil, tudo perfeito, né? Perfeito. Você fala, gente, eu nunca vou conseguir fazer aquilo, eu nunca vou subir naquilo, eu nunca. Quando o palhaço cai, leva a primeira palavra, você fala, ah, isso eu faço. Eu caio. Isso eu sei fazer, eu consigo fazer. Ali você humanizou, entendeu? Então, a verdade é que quando você vira mulher, palhaça, que a mulher está naquele patamar assim, você é a mãe, você é a dona de casa, hoje em dia você já pode sair para trabalhar fora. Mas, enfim, né, você me coloca naquela perfeição, você é a mulher perfeita. Então, quando você vem dizer, não, eu não sou perfeita, eu erro pra caramba, e eu me ridicularizo também, eu rio também dessa situação. Aí é que esbarra o preconceito, entendeu? Mas é uma função pedagógica também, né? Totalmente. De ensinar que a mulher também... Totalmente. Assim, a gente dá oficina, a gente é um ponto de cultura. Então, a gente dá oficina para mulheres vítimas de violência doméstica. Então, você imagina, quando a gente foi chamada para isso, eu falei, como eu vou juntar violência com humor? E não é uma violência, gente, não é uma violência rasa, não. É uma violência tacar álcool na pessoa, entendeu? E fogo. É uma violência muito pesada, violência doméstica. E como? E aí você vai vendo como que o humor se aproxima. Mas é assim, é um trabalho de dentro para fora. Não é você rir do outro. É por isso que eu falo para mim, é muito delicado essa coisa do humor, do rir do outro. Porque você não dá para você fazer uma piada de uma história dessa. Entendeu? De uma mulher que o filho de 5 anos pegou o fósforo, o pai falou, vai lá, taca álcool da sua mãe, joga fósforo. Não dá. Assim, não dá. Então, como que você tira essa mulher daquela situação? Fazendo ela rir dela mesma. Lógico, no momento que ela já pode fazer isso. Então, nas oficinas, você vai trabalhando o ridículo dela. Entendeu? É um trabalho de dentro para fora. Isso em todas as oficinas que a gente dá. Então, assim, esbarra o preconceito aí. Terceira pessoa que compõe essa discussão aqui é o professor Márcio Axeurá. Acertei seu sobrenome, professor? Que é coordenador do Laboratório de Estudos do Humor e do Riso da Unifor. Professor, no primeiro bloco, a gente discutiu muito sobre a questão do humorista poder fazer qualquer tipo de piada, que isso está dentro do jogo e faz parte. Agora, uma coisa que eu fiquei me perguntando é o seguinte, ele não pode ser questionado em nenhum momento? Pode. Porque senão parece que é censura, parece que ele está sendo cerceado. E aí? Eu acho que são coisas diferentes, né? Assim, também depende do que você chama de questionar. Se for esse questionamento do tipo, não faça isso, faça aquilo, é cerceamento e é censura. Acho que nesse ponto, não, assim, eu sou de fato irredutível nesse aspecto. Eu acho que a gente conquistou muitas coisas ao longo dos últimos poucos séculos, vamos dizer assim, né? 200 anos. Uma das coisas que a gente ganhou é a liberdade, assim, né? Pelo menos o direito de sonhar com liberdade. E mesmo assim a gente já vive num mundo tão cerceado, né, em que as coisas são tão difíceis. Você ainda vai cercear a possibilidade criativa, eu acho um retrocesso.
Nesse ponto, eu gosto de uma frase do Voltaire, que não tem nem a ver com humor, né? Quer dizer, tem tudo a ver com humor, era um grande humorista, mas a frase em si é muito mais ampla, né? Uma frase bastante conhecida. Eu posso não concordar com uma palavra do que você diz, mas eu defendo integralmente o teu direito de dizer isso, né? Que é a diferença entre você saber o que é você concordar, não concordar, gosto, não gosto, e defender o direito do outro, o direito de liberdade do outro. E, de fato, muitas vezes a gente vai esbarrar em fronteiras muito delicadas, né? Como é isso, dá vontade de dizer, ó, isso aqui tudo pode, mas isso aqui não deve poder, porque isso aqui me diz respeito ao direito. Só que esse é um caminho que não tem volta. Você começa, não, vamos limitar só isso aqui. E depois vai crescendo, não acaba mais, né? Sobre esse tema, eu realmente recomendo muito um filme do Milos Forman, que chama O Povo contra Larry Flynt, que eu acho que é bem a cara dessa discussão. Né? É a história do editor da Hustler, né? Do cara que vendia pornografia a mais barata, vagabunda, né? Dos Estados Unidos e tal, e arruma um advogado e a história vai parar na Suprema Corte, né? Porque vira uma questão de direitos civis, o direito do cara publicar o que ele quiser. E o advogado, o argumento dele é dizer, eu não concordo, eu não gosto particularmente desse produto que está sendo veiculado, mas eu defendo integralmente o direito do meu cliente de dizer isso na publicação dele, porque assim você que pensa outra coisa vai poder, em outra publicação, dizer outra coisa. Falando em direito, eu quero colocar nessa roda de conversa o desembargador aposentado, advogado e professor de Direito Civil, Silvio Capanema. Silvio, tudo bem? Tudo bem, é um prazer participar desse debate tão importante. Prazer é todo meu, Silvio. Seja bem-vindo. O professor acabou de falar agora sobre direitos. Você conseguiu ouvir o que ele argumentava? Ouvi, essa questão é das mais instigantes, e eu já enfrentei várias vezes, seja como advogado, seja como desembargador. A grande discussão que tem sido enfocada pelos que participam do seu programa é saber o limite do humor. Sob o ponto de vista estritamente artístico, e o humor é uma arte e das mais refinadas, o limite do humor é o riso. Ou seja, enquanto o humorista conseguir fazer com que as pessoas riam, ele está alcançando o seu objetivo e realizando a sua arte. Mas, sob o ponto de vista ético, jurídico, o humor tem limite. E essa é a grande dificuldade dos magistrados, quando tem que julgar as ações cada vez mais frequentes em que vítimas do humorismo vão ao judiciário reclamar a indenização por danos morais sofridos. Nessa questão não há estereótipos e o juiz tem que examinar, segundo a experiência comum da vida, se foi ultrapassado esse limite. Ou seja, se houve a nítida intenção apenas de divertir, não há que se falar em responsabilidade civil. Mas se ao contrário... Pois não. Silvio, essa sensibilidade acontece com os nossos juízes? Eles conseguem ter a habilidade de entender se foi por uma simples piada ou se foi por uma ofensa? Olha, os juízes são seres humanos como qualquer outro. Há uns que conseguem, algumas vezes, e outras não. Há uns que são mais repressivos à arte do humor. Mas o que eu quero dizer é que, nessa questão, há dois princípios constitucionais que colidem. E aí, diante do caso concreto, o juiz tem que fazer a ponderação desses princípios para ver qual que está predominando naquele momento. O primeiro princípio é o da liberdade de expressão, pilar de sustentação do Estado democrático de direito. Não há como cercear numa sociedade livre a manifestação em qualquer das condutas humanas, seja na arte, inclusive no humorismo, seja no jornalismo e assim por diante. Mas o outro princípio, tão respeitável quanto o da liberdade de expressão, é o da honra das pessoas, que é garantia constitucional. A honra faz parte da dignidade humana. A sua honra, a sua privacidade, são todos garantias individuais. Então, é evidente que quando o humorista ultrapassa esse limite, e tem o nítido propósito de humilhar a pessoa, de escarnecer a pessoa, submetê-la à execração pública. Isso não pode ser tolerado pelo direito. E quero lhes dizer também, e isso é muito importante, que nessa ponderação nós temos que verificar que a censura é intolerável. Olha, eu quero deixar bem claro que, como advogado e como magistrado, eu jamais admiti a censura prévia.
Não é possível que o dono do jornal ou uma autoridade pública, o que seria pior, exigisse do humorista a prévia exibição da sua arte. Isso é a morte do Estado Democrático de Direito, pelo qual eu tanto lutei e que não poderia compactuar com isso. Agora, o humorista tem que saber que ele tem que se autocensurar, ou seja, ele tem que saber que pode dizer o que quiser, pode desenhar o que quiser, mas ele responderá se ultrapassado esse limite. E é isso que nós procuramos fazer no judiciário, ou pelo menos que eu procurei fazer, é saber se realmente prepondera nessa colisão de princípios a honra e a dignidade das pessoas. E aí, o humorista, como um jornalista ou qualquer outro profissional ou cidadão, responderá pelo dano moral ocasionado. Que é o que tem acontecido e, na maioria das vezes, os humoristas têm saído bem mal. Vale lembrar alguns casos recentes aí. Isso, eu julguei um caso, obviamente que eu não vou dizer os nomes, mas era de um humorista muito conhecido e ainda atuante, mas que fez uma piada extremamente grosseira e contra um artista global, inclusive abordando a sua opção sexual, que é hoje absolutamente discriminatório, e é evidente que eu vislumbrei ali não a intenção de fazer rir, mas uma reprovabilíssima intenção de agredir um ser humano, e isso eu condenei esse humorista e fui bastante severo nessa condenação e acho que ele certamente não deve ter repetido a experiência. Silvio, eu vou passar. Você pode ficar mais um pouquinho com a gente na linha? Claro, lógico. Então, por favor, professor, Silvio acabou de usar um argumento que, bom, enfim, você escutou. O que você acha sobre isso? Eu acho extremamente complicado. Realmente, a questão vista do ponto de vista jurídico né, enfim, são várias abordagens essas que a gente está colocando. Eu, de fato, não invejo esse tipo de posição, né? Ter que julgar se o objetivo daquele cara que fez aquela piada específica era simplesmente fazer rir ou se era, enfim, humilhar, escarnecer de outro ser humano. Agora, o que eu acho, na verdade, é que, de fato, entrar com um processo contra um humorista, para mim, demonstra apenas falta de humor. Né? Assim, você não conseguir, né, rir, não conseguir ter essa superioridade, vamos dizer assim, né, de conseguir considerar que aquilo é apenas uma piada. Pode ser uma piada ruim, até de mau gosto, né? Isso, vai lá, aceita-se. Mas apenas uma piada, que é, a meu ver, diferente de uma ofensa pessoal, de alguém dizer, enfim. É muito delicado, né? Saber onde é que termina um e começa o outro. Vamos, então, trazer os nossos telespectadores para campo. Comentários de Carla Heloísa. Carla, obrigado pela sua participação, tá? Ela diz o seguinte: muito bom debate, obrigado. Esse assunto precisava mesmo ser discutido, eu já me senti chacoteada. Poxa, Carla, me diga como, tá bom? Fernanda Farias diz: o bom comediante é aquele que consegue fazer a minoria, que foi citada na piada, rir. Essa é a grande diferença entre uma boa e uma péssima piada. A Jaqueline Rodrigues repete uma pergunta nossa. Obrigado pela participação, Fernanda. Obrigado, Jaqueline. A Jaqueline fala o seguinte: para receber uma boa gargalhada, vale tudo? O Antônio Moura, cara, fala o seguinte: humor bacana é humor com consciência. Precisamos de novos temas e fontes de graça. Loura, gay e português são temas velhos. Antônio, obrigado pela sua participação, tá bom? Leonardo Elias. Léo, obrigado. Já estou até diminuindo aqui, aumentando a intimidade com os nossos telespectadores. Piadas são feitas para quem as entendem. Repudiar é genuíno do brasileiro. Quero saber o seguinte: onde atua as Marias da Graça? Onde é que é o palco? Quais são os palcos? Os palcos, a gente está em todos os lugares, assim, tem viagens, né, que a gente faz, tem palco, tem palco rua, tem palco circo, quando a gente é convidada, tem festivais fora do Brasil, que a gente vai também, a gente organiza um festival nosso aqui no Rio, chamado Simone de Mulher Palhaça, que vai ter agora a 5ª edição, dia 26 de setembro começa, e onde vem palhaças que a gente bota para discutir justamente esse tema. E esse festival esse ano vai vir muito assim, meio apimentado, porque a gente fez umas fotos nuas de palhaças, justamente para isso, essa coisa do corpo real.
entendeu? Então são 8 palhaços. Isso ouriça, né? O corpo nu ainda ouriça. É a coisa assim, de pessoas palhaça, velhas né? também. Não, de palhaça, porque não era gente que estava lá, mas eram as nossas palhaças falando desse corpo. Porque já assim, em vez de você falar da gorda, já que eu sou gorda, né? Enfim, tinham gordas também, então fala de mim, entendeu? Que estou aqui, eu mesmo posso falar de mim. Então são 8 mulheres com 8 corpos totalmente diferentes. Tinha uma grávida, tinha uma de 60 anos, tinha eu, tinha a Cris Munhoz, tinha, enfim, né, a Regina, vários corpos, mostrando esses corpos, esse padrão, entendeu, de beleza, que a mulher tem que ter peitão de 100 ml, ou tem que ter uma bunda, ou tem que ter a chapinha, né? Então, assim... Reforçada pelos as humoristas mulheres homens, ou não? Sim. Edson Aran, os humoristas reforçam a ideia da loira peituda? Não sei se os humoristas reforçam, acho que tudo reforça, né? As revistas, a publicidade. É a um mulher olhar, tem que ser né? bonita, é um olhar. É acho, um que olhar acho que não é bem humor, o humor se utiliza disso. Acho que é um olhar bem Vamos cruel para para a mulher, assim. Participação dos nossos telespectadores, então. Taíne, obrigado pela sua participação. Aran ficou sem graça aqui. Ficou. Eu tenho culpa no cartório, você sabe, não cabe aqui. Taíne, via Twitter, obrigado pela sua participação. Se sinta em casa aqui no Sala Debate. Comecei a trabalhar com comédia stand-up esse ano e já sinto a repressão com piadas. Pra mim, não existe limites. A gente falou do preconceito dentro do clown. Fora do clown também existe preconceito? Fora do clown contra o humor? É. Cara, eu não sei porque O cara que que tá alguém... começando, ele vira a piada do mais velho, é como se fosse um bicho, como se fosse ali um ritual de passagem. Assim, eu não sei por que alguém decide fazer humor. Porque assim, você não vai ganhar dinheiro, você não vai ficar rico, entendeu? É muito difícil, você vai ter que arranjar um monte de inimigo. Vai ser processado. Então, vai ser processado. Assim, eu não sei por que cretinice alguém decide virar humorista. Mas o fato é que decidem, né? Decidem. Que acha que isso é uma maneira de se expressar. Mas eu acho uma roubada. Uma roubada. Silvio Capanema, desembargador, advogado, está na linha? Está me vendo? Sim, claro. Deixa eu ver o Silvio então na telinha, se possível. Eu vou ter que me despedir, mas antes irei passar para você um comentário do Thiago Dutti sobre o que você comentou. Penso que em alguns momentos o humor sobre fatos importantes e pessoas com grande responsabilidade social pode aliviar a carga de seriedade e acabar por banalizar a formação ou informação. Queria seu comentário sobre isso. Olha, eu acho que nós não enfrentamos, talvez, o ponto principal desse debate. É que há duas classes que os ditadores temem profundamente, os advogados e os humoristas. Porque nos regimes mais repressivos, o humor é a única válvula de escape para que se possa criticar e combater o regime. Lembrem-se do caso do Pasquim, que para muita gente era apenas um jornal humorístico, mas era e desempenhou um papel importantíssimo na época para combater a ditadura militar. Por isso eu respeito profundamente os humoristas. Eles conseguem, numa piada, dizer o que, por exemplo, muitos políticos experientes não conseguem transmitir num ano inteiro de mandato. Então, é preciso também prevenir isso, deixar que os humoristas cumpram a sua função, inclusive crítica, nos momentos mais desafiadores das histórias dos países. Agora, insisto, esse limite cabe a cada humorista definir, respondendo por eventuais excessos. Silvio, você falou do Pasquim, enfim, lembro com muito carinho porque fui estagiário, mas também ditaduras já utilizaram o humor, e o nazismo está aí para provar isso, com charges, com publicidades muito bem-humoradas, para poder convencer a população e ir contra um determinado grupo. Ou seja, é uma bola de dois lados. Claro, mas sem dúvida. Mas daí mostra que o humor tem que ser bem empregado. E aí vem o limite da responsabilidade do artista. Não colocar o humor a serviço daquilo que é o anti-humor, ou seja, do que é a discriminação, a violência e a opressão. Silvio, obrigado pela sua participação, tá bom? Eu que agradeço a oportunidade. Boa noite. Até mais. E a gente está chegando à reta final desse programa que voou mesmo. Ele voltou a ter 1 hora agora, a partir de terça-feira. Sala Debate terá 1 hora. Estava tendo 35 e volta a ter 1 hora de duração, ok? Professor,
obrigado pela sua participação. Gostaria de seus comentários finais. Eu que agradeço, acho que foi um prazer muito grande. O debate sempre é fundamental, né? Acho muito importante essa ideia da gente, essa liberdade, né, que a gente tem de poder se expressar, ouvir a opinião alheia, às vezes concordar, às vezes não concordar. E eu acho que isso tem tudo a ver com a discussão que a gente teve. A mesma coisa que a gente faz diante do humor, da piada, né? Assim, gosto, não gosto, julgar e saber identificar. E acho que crescer, né? Eu acho que um dos papéis importantes do humor, que corre meio ao fundo, a gente não percebe, mas é um papel muito importante, a ideia de esclarecimento, né? De você, a partir de uma piada, poder não só rir, mas de repente pensar, né? Poder refletir sobre alguma coisa, né? O papel do palhaço, tão importante, né? Permite que você se veja também na sua humanidade. Acho que são ideias muito importantes. Acho que o humor tem que ser realmente preservado. Acho que, né, uma ideia importante que foi dita aqui, ele de fato deve ser preservado como liberdade, tem que ser usado sabiamente, o que não é fácil, mas essencialmente eu acho que, né, ele não deve ser cerceado de forma nenhuma, né? A liberdade criativa deve imperar. Professor, muito obrigado pela sua participação. Carla Conká, que é do grupo de palhaças As Marias da Graça, obrigado pela sua participação. Obrigada. E quero passar rapidamente uma pergunta sobre bastidores aqui do Sandro Marques. Sandro, obrigado também pela sua participação, ok? Se sinta em casa aqui no Sala Debate e em todos os programas do Canal Futura. Ele diz o seguinte: como se sente um comediante, e aí serve para você, adapte para sua realidade, quando não arranca risos da plateia? Ele sofre ou ri de si mesmo? No caso da gente, a gente se supera. A gente tem que ver aonde que a gente vai conseguir reverter essa situação. Mas a partir da gente mesmo, até do nosso fracasso, entendeu? Você manda uma piada que não tem graça nenhuma. Aí você, como que você sai daí? É a partir desse fracasso. Porque assim, para o palhaço, um erro e um fracasso é a melhor coisa que pode acontecer. É onde você se salva muitas vezes. Então, numa hora dessa, você, entendeu? Você se supera, assim. Obrigado. É uma profissão de superação. Obrigado pela sua vinda, tá bom? Obrigada, Sucesso no adorei trabalho. estar aqui também. O site das Marias da Graça é www.asmariasdagraça.com.br. É esse que está na sua tela. Você vai ter todo o contato possível com o trabalho do grupo, ok? Edson Aran, obrigado pela sua vinda. Foi um prazer. Prazer é todo meu. O site do Aran é www.sitedoaran.com.br. E tem dois livros do Aran que eu gostaria muito de recomendar. O primeiro é esse daqui, que é ótimo, que é Conspirações. Enfim, o título dispensa comentários, né? Tá conseguindo pegar bem? Quer que eu vá para outra câmera? Tá bom aqui, PR, então, muito bem. E tem o lançamento, ou seja, saiu do prelo agora, quentinho na minha mão, O Amor é Outra Coisa, o livro de pensamentos estúpidos que vai mudar a sua vida. Quer um exemplo? Olha só. Vai aí. Alguns homens buscam a grandeza, outros contratam uma boa assessoria de imprensa. Saíram pela Geração Editorial. Um grande abraço para o imediato. Aran, mais uma vez, obrigado. Obrigado. Eu tá que bom? agradeço. E para você, terça-feira que vem tem mais Sala Debate. Obrigado pela audiência, pelas participações. Deixa eu ver se chegou. Tem mais um montão aqui. Rafael Rossi, agradecendo, aliás, parabenizando a participação do Rogério. Obrigado por todo mundo, tá bom? Vários comentários, a gente tentará responder quando possível. E domingo tem reprise, ou seja, avisa aqueles que não sabem que 9 horas na telinha do Canal Futura tem repeteco desse programa, tá bom? 9 horas da noite, hein? Tchau, tchau.